você acredita que é o maior erro, podemos dizer assim, que a mulher comete por ela estar despolarizada, vamos dizer assim, que acaba afastando os homens, assim. Às vezes ela tá conhecendo um cara até bacana, mas essa atitude dela acaba afastando o homem porque ela nem sabe, mas ela tá totalmente despolarizada, assim. Uhum. A falta da confiança. Agora vai ser polêmico, será que eu falo? Ela já pensou no Instagram. Vamos lá. Tem uma frase de Bert bem polêmica, que é: o homem serve e a mulher segue. Então, quando se diz o homem serve, a mulherada é isso mesmo, é provedor, é protetor, e tem que fazer, tem que acontecer e tal, que a gente é Deus, é aquela coisa toda. Mas cadê a outra parte do processo desse seguir? E esse seguir não é um processo de subjugamento e inferioridade. É no processo de eu permito ser cuidada, liderada pela resolução desse homem em relação à nossa vida. Porque eu estou nutrindo a relação também com o meu feminino. Eu estou trazendo o belo, eu estou trazendo o emocional, eu estou trazendo o olhar amplo, o homem é mais focado, é mais direcionado. Eu dou uma questão para ele resolver, eu posso isso agora, eu não posso. A mulher não, né? O homem é preto no branco, a mulher são vários tons de cinza. Então, o processo da mulher não conseguir hoje ter um relacionamento saudável está muito nessa ferida de não conseguir se sentir fraca, se sentir inferior em se permitir ser conduzida por este homem, confiar neste homem. É engraçado que eu vejo assim a palavra feminina, eu tenho uma leve impressão que algumas pessoas atrelam a ser besta, ser boba. A mulher tem que ser mais feminina, um exemplo assim, tem que ser mais trouxa. Parece que tá falando isso para algumas pessoas, né? Sim, para muitas. Para muitas pessoas. E eu vejo mulheres relutando contra isso, falando que feminina já liga com fragilidade, e é muito pelo contrário. Você consegue falar um pouco disso pra gente? Esse preconceito, eu já tive e falo muito disso. Sim. Ele vem da própria mulher. Porque a gente foi ensinado assim. Historicamente, o que aconteceu, Edu? As nossas avós sofreram muito na mão de alguns homens. Existem homens que não estão prontos para um relacionamento? Existem. Com certeza. Né? Existem os cafas, como existem as mulheres também, não é? Então, as nossas avós, elas nem tinham, na década de 60, mais ou menos, o CPF era atrelado do marido. Então, é uma crença enraizada, transgeracional. Por isso que aquela brincadeira que a gente falou antes do nome, né? De eu ter o nome do meu marido. Alguma moça falou assim: ai, você é posse dele, ou ele te. Sabe? Por quê? Porque antigamente era isso. A mulher, para ter um CPF, ela precisava casar e estar atrelada ao do marido. A gente foi conquistando direitos. Nossa, tá louco. E muitas mulheres, realmente, né? Minha avó, ela catava a moedinha para poder comprar absorvente, porque não tinha ali do marido, né? E tem aquela crença enraizada: quem tem grana tem o poder tá nas mãos. Então, não tinha essa relação aí de pé de igualdade lá atrás. Então, vem a minha mãe, a geração das nossas mães, que ela vem o quê? Escutando as nossas avós, que não depende de homem, você não precisa de homem, vai trabalhar, vai estudar. Por quê? Verdade. O que ela tá dizendo? Filha, você pode, antes eu não podia. Sim. Antes eu só tinha que ser do lar, e o do lar ficou muito diminuído, muito... sabe, nessa fraqueza, nesse subjugamento, que de fato aconteceu para muitas mulheres, mas para outras não. Então, vem as nossas mães, muito mais fortes, muito mais guerreiras, podendo trabalhar sim, podendo ter seu dinheiro sim, podendo divorciar já, né, uma série de coisas, e vem com essa carga. E aí vem a nossa, só que as nossas mães ainda tinham o processo de, também precisa casar. Porque só se casava virgem. Algumas mães já foi mais... Na nossa época já foi mais, né? Já se rebelou um pouquinho mais nesse processo. Mas era isso. Então, elas também casaram. As nossas mães, a maioria, casaram. Verdade. Mas vem a nossa geração e a mãe continua. Por quê? Porque teve os filhos e precisou abrir mão, porque biologicamente precisa... né, cuidar ali da prole, estar presente, tem esse processo, e toda mãe que nasce de verdadeiramente a função materna quer estar, ela não vai pensar no dinheiro, ela vai pensar em cuidar, em nutrir, e ter um homem que traga essa provisão e proteção
para que ela dê a provisão e proteção na prole da família. E aí vem a nossa geração. E a nossa geração é, nem casar eu quero. Entendeu? Aí, bebezinha. Nem casar eu quero. Que essa fui eu, né? Eu inconscientemente rechaçava o casamento. Eu demorei para dizer que eu gostaria e queria casar e ter filhos e uma família. Porque era brega, porque é feio, porque, quer ser do lar, é antiquado. Entendeu? Caceta, mas assim, se você pega a minha cabeça aqui em branco, você chega pra mim e fala assim, a mulher ela não tinha CPF, ela tinha que casar pra poder ter um CPF. A mulher não podia comprar um absorvente, ela tinha que juntar as moedinhas porque o marido não ia dar, não sei o que, um dinheiro pra uma coisa dessa. Porra, até eu fico com raiva de homem. É exato. Se você me contar essa história, essa versão aqui, entendeu? Exatamente. Porque você tá contando a parte meio que podre da história, né? O lado ruim Exatamente. da história. É igual você falar, tem homem que todo homem vai trair, todo homem não sei o quê. Tipo, você tá contando todo o lado ruim dessa versão, assim, sabe? Ou então, toda mulher vai te trair. Por exemplo, homens que já foram traídos, homens que já foram trocados, homens que lá, que já pegaram a mulher transando com outro, com amigo. E se ele for contar essas versões, você vai falar, porra, nenhuma mulher no mundo presta, não quero saber de mulher. Agora, se a gente equilibrar e ver também o lado bom de estar com um homem, o lado bom de estar com uma mulher, quando você encontra a pessoa que realmente vale a pena estar junto, e o poder disso qual que é? Sem nem mensurar. Perpetuar a espécie, ter filhos, né? Ter o mundo. evolução. O poder disso é tudo, é evolução. Exatamente. E ter o que a gente tem hoje, as facilidades que a gente tem hoje. São outros tempos. Então, foi necessária a queima do sutiã e a gente abrir espaço no mercado de trabalho. Só que tudo tem um preço. E para nossa geração de mulheres, eu digo, o preço é... Nós temos um fator fundamental aqui, Edu, o relógio biológico, isso é uma verdade. Sim. O homem com 30, 40 anos, ele está no topo na carreira dele, ou já ali construindo e já colhendo. Verdade. E a mulher, se a gente for olhar do ponto de vista biológico, já está ficando velha. Entende? Não tem essa equiparação. E aí elas vêm ficando ocas e secas. Só que o que a gente está fazendo o trabalho de equilibrar essa dança do feminino e masculino, voltar a não mais ter essa guerra dos sexos, porque as dores vêm, é claro, as dores se registram muito mais do que, né, os prazeres e o que é gostoso daquele casamento. Então a gente fala disso porque as pessoas vêm olhar para o processo de autoconhecimento através das suas feridas, não é? Só que hoje são outros tempos, então está se falando muito de feminino e masculino e da cura do feminino, tanto em homens quanto mulheres, justamente para poder equilibrar isso daí e falar, acabou, a guerra dos sexos já acabou. É exatamente voltar para essa mulher e dizer, eu posso me relacionar e eu posso me relacionar no meu feminino saudável. E o segredo é se conectar com essa energia do feminino e que a fonte tá lá com a nossa mãe. Nossa, porque mulheres, e não é só em relação aos homens, vamos voltar um pouquinho para onde está a fonte de autoestima e de feminino numa mulher. Nosso primeiro lar, mãe. Então, muitas mulheres, por críticas, exigências, julgamentos ou dó da mãe, porque pode ter sido essa mulher que sofreu na mão de homens, ela vem para a vida negando isso, falando, realmente eu não quero isso, mas de uma forma que a gente diz que não é honrosa. E aí é exatamente isso que você falou. Embora pareça que eu não tenho nada a ver com o que meu avô, meu bisavô fez, ou que minha avó e bisavó fez, as leis do amor, as ordens do amor, nos diz que não é uma verdade. A gente traz tudo isso. Então vem aí, né, a nossa geração. E o que você falou de troco, na verdade, é um ganho secundário inconsciente de fazer justiça. Isso. Então, se eu tive uma linhagem de mulheres muito prejudicadas por homens, eu posso vir uma mulher fortona, lacradora, guerreira, que eu não preciso de homem para nada mesmo, sexualizando relações e que os homens sejam capachos de fato, porque eu preciso fazer justiça pelas mulheres lá atrás que não puderam ter voz. Que não puderam ter uma liberdade que eu tenho hoje.